Olá, eu sou Cristiane Dantas, CEO da Gruper Gestão, empresa de contabilidade especializada em varejo, em vendas, em comércio. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, que é o Jorge Passos, um amigo, um cliente nosso. E eu trouxe para que ele possa conversar e explicar para vocês o mundo, o universo da licitação. Prazer, Jorge, seja bem-vindo. Prazer, Cris. Muito honrado em estar aqui presente nessa live. Nessa live não, nesse podcast, né? Você é o nosso Que primeiro eu estava acostumado convidado. a fazer live. Que é isso aí. Pois é, eu me chamo Jorge Passos, trabalho com licitações há 18 anos. Comecei de paraquedas nas licitações porque de formação, eu sou educador físico. Nossa. Então, para eu realizar o trabalho que eu realizava na época, que eu trabalhava com ginástica laboral, não sei se você conhece ginástica laboral. Conheço, meu irmão é personal também. Pronto. Então, os bancos federais principalmente, eles precisavam licitar para contratar o serviço. E eu tive que aprender a participar de licitações para poder prestar esse serviço para os bancos. Então, eu dava aula de ginástica laboral e também eu participava das licitações. E aí, com o tempo, eu fui aumentando, né, o meu raio de ação nas licitações e eu tive que parar de dar aula. E aí eu comecei a trabalhar só com as licitações. Aí eu parei, saí desse nicho de serviços e deslanchei e continuei trabalhando com licitações e sendo consultor de licitações. Nossa, tá vendo? Uma necessidade fez você navegar em outro universo, né? Verdade, E para verdade. conciliar uma profissão e depois você fez uma migração de carreira, digamos assim, né? Mudou Isso, totalmente o seu nicho de negócio. isso. Muito bom, E eu Jorge, muito sempre bom. gostei muito de dar aula, né? Dar aula, instruir pessoas. E hoje você faz isso com maestria na Passos Eu Licitações, faço ensinando alunos a licitar, né? e faço com paixão. Eu gosto de É, fazer eu isso. vejo aí no seu olhar. Inclusive, eu vi que você vai estar fazendo um evento presencial. Me conte um pouquinho sobre esse evento. Tá? O nosso evento vai ser uma imersão para ensinar as pessoas a realmente participar de licitações, porque o que a gente vê no mercado hoje são cursos, na grande maioria, cursos digitais que não qualificam, não preparam as pessoas realmente para ela licitar. Então nós vamos fazer uma imersão de 9 horas, que eu vou ensinar os fundamentos das licitações e depois, finalizando essas 9 horas, eu vou oferecer um suporte técnico, que é basicamente uma mentoria, durante 3 meses, via Uau. WhatsApp, para qualificar as pessoas, para elas realmente se sentirem seguras naquilo que elas estão fazendo. Vou dar todo o suporte técnico, tirar dúvidas, esclarecer a forma de atuação, vou dar um auxílio também na rotina dessas pessoas, né, dentro das licitações. E a nossa meta é que a pessoa realmente se sinta preparada, se sinta segura para participar das licitações. Muito interessante. Muito interessante. Vou dar um pulinho lá no seu curso, porque eu também quero aprender a vender online, a vender para o governo. Online Fique não, à para o vontade, as governo. portas não estão abertas, as portas estão escancaradas Ah, para isso. eu fico lisonjeada. Meu amigo, eu aqui atendo clientes de vários nichos, você sabe disso. E hoje nós estamos nichando para o varejo. E muitos empresários, eles ficam na dúvida. Não tenho como. Eu tenho uma loja, eu não tenho como vender para o governo. É possível um lojista vender para o governo? É possível sim, Cris. Inclusive, eu comecei a vender para o governo sem ser lojista. Imagine um lojista que já tem a expertise de vendas, né? A expertise de vender aquele material, aquele objeto que ele vende. E assim, é super possível, até para uma pessoa que está começando do zero, como eu comecei do zero. Quando eu comecei a licitar, não tinha esses cursos, não tinha suporte nenhum. Eu comecei a licitar lendo edital. Eu aprendi a licitar dessa forma, através dos editais, tomando muita pancada, mas aprendi. Então, assim, se você tem se eu tenho um comércio hoje e eu tenho a possibilidade para o governo, é só juntar a fome
com a vontade de comer e é super possível. Exatamente. Me conte produtos que você já vendeu assim que tem em loja de varejo para o governo. Já vendi tablet, já vendi teclado, mouse, sirene, bicicleta, equipamento de mergulho, nadadeira, capuz de mergulho, bote inflável. Meu Deus. Eu vendo de tudo. É muita coisa. Eu tenho oportunidade, eu vou lá e eu vendo. Qual é a vantagem de você vender para o governo? A vantagem é essa. Se você tem um CNPJ recheado de KNAI, você tem uma lote de departamentos na mão. Você pode vender o que você quiser. E o que o governo quiser comprar, você pode vender o que você quiser. Porque o governo compra de tudo. Tudo que você consome em casa, tudo que você consome na sua empresa, o governo compra. E melhor, compra em escalas altíssimas. Interessante. E se eu não sou lojista, estou começando, não tenho estoque, é possível vender também? É possível. Basta você ter o valor para investir. Porque quando você recebe o empenho é uma ordem de compra. Tá? Então, quando você recebe um empenho, uma ordem de compra, você tem até 30 dias para fornecer aquele material. Então, você precisa ter esse capital em mãos para poder fazer a compra e entregar o material em tempo. Ou eu preciso ter fornecedores que confiem para eu pagar posteriormente. Hoje em dia, eu tenho fornecedores que eu trabalho dessa forma. Ele divide para mim 3 vezes no boleto. Eu pago primeiro, e aí quando eu recebo o dinheiro, é o tempo que dá para eu receber o dinheiro e pagar os outros 2 boletos. Ou dividir no cartão. Então, quanto mais você aumenta seu relacionamento comercial com seu fornecedor, você consegue ampliar aí esse prazo de pagamento, né? E qual seria a dica para quem está começando? Você diria assim, começa licitando valores menores, começa licitando produtos, serviços. Qual seria a dica de ouro para quem está começando? Bom, se a área da pessoa é produtos, ela deve começar com um produto mais em conta, porque os riscos são menores. Porque todo mundo que começa sempre tem uma margem de erro, sempre acontecem os erros. E se você errar com algo que seja fácil de você assumir aquele gasto, beleza. Então, quanto menor o valor da venda, melhor para você começar. É menos risco que você tem. Na área de serviços é a mesma coisa. Por isso que é importante o curso. Porque quando você faz o curso, eu vou lhe qualificar para você começar a licitar e eu vou estar ali junto com você o tempo todo. Durante 3 meses, você vai ter meu auxílio ali, lhe ajudando. Para quê? Para que não aconteça esses erros, para que você não entre nesses riscos. Assim, eu tenho alguns clientes da área de licitação e eu vejo que alguns deles, em alguns momentos, se perdem em controles financeiros. Em cálculos, eu tenho um cliente de mão de obra, eu tenho um cliente de vendas de produtos, né, que eles citam mão de obra e que eles citam produtos. E o segredo, eu como contadora, eu digo, o segredo está na gestão financeira. Você precisa ter um controle de todos os valores que você tem a pagar, que você tem a receber, e provisionar seus encargos sociais, no caso de mão de obra, ou os impostos em caso de produtos, de forma bem organizada. Você dá esse suporte, eu falo não como um contador, você dá um suporte de como ele começa a se organizar, como ele começa a ter uma noção, porque se ele vai vender um produto e ele vai comprar fora do estado, existe a diferença de ICMS. Como ele vai ter esse tipo de orientação? Nós, profissionais contábeis, orientamos os nossos clientes. No caso da Grupper, eu pego o cliente que licita e sento com ele. Em uma consultoria, olha, tem isso, vou pontuando, né, o que ele deve ter cuidado. A Passos, ela tem planilha, orientações nesse sentido no seu curso? Temos, sim. A gente orienta aos nossos alunos a ele precificar. Porque precificar, ele tem que saber o valor dos impostos que ele vai ter que recolher, ele vai ter que saber o valor, o custo que ele vai ter em entregar aquele determinado material. Sim. Então, essa orientação, que é uma orientação básica,
que qualquer empresário, qualquer pessoa que trabalha com vendas, ela Precisa precisa saber. saber disso, né? Isso aí é o básico. Então, se a pessoa ela se propõe a trabalhar com isso e ela não tem essa base, ela com certeza vai se perder. E a consultoria contábil, ela é fundamental. Para mim, a contabilidade, na minha visão, a contabilidade é um setor estratégico da empresa. Sim, através Porque a contabilidade, ela não é somente para gerar o imposto. Ele é o orientador, né? O empresário que se associa a uma contabilidade consultiva, ele vai ter ali, além, um departamento para que ele possa se aconselhar, para que ele transforme os dados de compras, de vendas, o resultado daquele mês em histórico e possa planejar o crescimento do seu negócio, né? Todas as informações financeiras e tributárias viram um dashboard, viram um BI para que ele tome decisões e voe, né? Então, assim, o empresário ele precisa, sim, ter um suporte, Fundamental. né? Para poder crescer e não errar. A contabilidade eu encaro como uma extensão da empresa. Sim. E é um setor estratégico, porque é a contabilidade que vai dar o norte para a empresa. Sim. Aonde que ela pode ganhar em termos de tributação, aonde que ela pode ganhar em termos de recolhimentos. Sim. Então, é fundamental, Cris. E, assim, falando de produto, cada estado, produto, ele tributa o ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços. Exatamente. E cada estado, a legislação, ela é do governo estadual. Então, cada estado tem uma particularidade para os produtos. Então, se eu compro esse copo, ela tem uma alíquota que é diferente dessa xícara, por exemplo. Pegando um copo, dá vontade de beber água. Ah, fica à vontade. Então, o contador ele precisa estar preparado para orientar. E o cliente ele precisa ter um sistema para fazer a gestão financeira e a gestão dos produtos. Apesar de que a maioria dos clientes que licitam, né, dos licitantes, não precisam nem de estoque, né, Jorge? Não. Ele vai comprar depois que... Dropship. Dropship. Licitação é dropship. Mas ele precisa de um sistema para que ele registre. A tecnologia é fundamental. É fundamental. A tecnologia, em qualquer coisa que você faz hoje, é fundamental. E principalmente nas licitações. Sim, ganha tempo, agilidade, é mais preciso, né, para vender e também para entregar, né, para receber. Porque você com um bom sistema, você vai registrar seu estoque, suas notas fiscais de entrada, o que você tem a receber. E, no caso das vendas, existem sistemas próprios, né? Sistemas para licitar, para poder o cliente ter acesso aos editais, que antigamente vocês ficavam lendo, caçando a oportunidade. Hoje os sistemas te entregam isso, né? Muito bom. A gente tem que fazer uma triagem, mas tem softwares que eles entregam os editais para vocês. Você coloca lá as palavras-chave, o que é que você precisa e ele entrega. Basta você pegar e fazer a triagem do que é interessante, né? Muito bom. Facilita muito, né? Inclusive consegue trazer volume de vendas, porque... Sim, recorrência. Exato. É o que todo empresário hoje está em busca, né, de recorrência. Sim. E nas licitações a gente consegue fazer recorrência. Sim. E com a garantia de recebimento. Muito interessante. Então, a recorrência no comércio, na licitação de produto... ela vai acontecer você tendo suporte técnico, suporte de software. Né? No serviço, você faz uma venda e geralmente o contrato é de 2 anos, 4, não é assim que funciona? Hoje, com a nova lei de licitações, que é a Lei 14.183 de 2021, os contratos eles duram de 1 ano até 5, podendo se estender até 10 anos. Nossa, que interessante. Isso vai depender da necessidade do órgão e como ele justifica aquela necessidade para ele conseguir estender esse contrato. Mas os contratos hoje, eles são possíveis de se estender até 10 anos. Interessante. Então, por isso que o empresário ele precisa precificar certo. Porque imagina se eu assino um contrato de longo prazo, principalmente prestação de serviço, e esse contrato está mal formado o preço. Eu começo a... Aí durante um bom
E aí eu começo Vai sofrer com a essa não conseguir pagar encargos, entre outros, e não vou ter as certidões, e aí vai ficar impossível fazer as entregas, receber as faturas. Realmente, a organização ela é necessária em qualquer negócio, mas para o licitante é imprescindível, tem que ter. Muito bom. E eu fico muito feliz porque assim, a Passos ela dá esse passo a passo, ó, passo a passo, de como o empresário vai ser bem sucedido licitando para o governo, né? Vendendo para o governo. Mas me conta mais. Assim, eu trabalho com as licitações, eu não só dou aula, mas eu faço consultoria também, né? Eu Sim, ensino, mas também eu faço a consultoria. Na verdade, a consultoria, ela já é antes do ensino, porque eu comecei a ensinar, tem o quê? Tem 1 ano e meio sim. que eu comecei a transbordar, né, meus conhecimentos. Eu tinha, assim, eu sofria de uma certa forma, porque eu tinha aquele conhecimento e eu Ficava represava guardado. ele. Represava. E a partir do momento que eu comecei a transbordar esse conhecimento, eu comecei até a aprimorar mais o meu conhecimento. Então isso tá sendo muito bom. Não só para os meus seguidores, para a minha audiência, mas está sendo muito bom para mim também pessoalmente. Então eu faço isso com paixão. É a nova depois de tantos anos licitando, que é uma paixão para mim também licitar. Eu descobri essa nova paixão. Que bom. Mas é porque você já veio da área de professor, né? De lecionar. Então, Verdade, tá no então sangue, gosta, está no tá no sangue, gosta DNA. de dividir. E aí você só mudou a matéria, a disciplina, digamos assim, né? Saiu da área física, mais para essa área de ensinar a parte de gestão, né? A parte de como começar, como continuar, como você tem que ter. Procure um profissional para poder abrir seu CNPJ, enfim, dar as orientações para que o empresário comece o seu negócio de deslanche. E também para aqueles que já estão no mercado. Existem clientes que estão no mercado licitando, por exemplo, mão de obra, mas têm medo de entrar na seara de produtos. Sim. Porque não está acostumado a comprar e vender, não está acostumado a mexer com o ICMS. Existem muitas situações assim, né? Tem um cliente seu, por exemplo, que está Exatamente. contratando a minha consultoria. É isso aí. E eu fico muito feliz de fazer parte aí desse elo, Ele que é uma pessoa trabalha com muito serviços querida. e ele está expandindo para produtos. Sim, A gente sim. está fechando contrato, inclusive. É muito De bom. ontem para hoje. E vai ser sucesso. Já é. Eu não tenho Já dúvidas é. que vai ser sucesso. Uma coisa muito importante que você tocou aí é a questão do medo, né? E, assim, a gente que trabalha no mercado hoje, se você é empresário, se você é um empreendedor, você não pode ter medo. Aliás, o medo ele é normal, né, do ser humano, mas você precisa enfrentar seus medos. Sim. Você precisa derrubar esses bloqueios. Sim. E ir em busca dos resultados. Sim. Em busca da sua transformação. Eu acho que a palavra certa é essa aí. Transformação. Você precisa estar se transformando o tempo todo. Tá se atualizando o tempo todo para que você não entre na zona de conforto. Porque a partir do momento que você entra na zona de conforto, o seu negócio ele começa a decair. Empresário ele não tem direito à zona de conforto. Não tem. E você falou uma coisa certa. O medo é necessário para a gente, para a autodefesa, mas não pode paralisar. Precisamos buscar sempre, né? A gente está chegando no final do ano e é normal que todo mundo faça metas para o próximo ano. Inclusive, a gente vai fazer um evento para os nossos clientes e para quem quer expandir, quem quer trazer um amigo, empresário, para poder fazer também o desenho, o planejamento estratégico do ano de 2025. Né? Mas eu estou em outubro, vou planejar 2025, mas de outubro a dezembro, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. Então, eu tenho que planejar 2025, mas eu tenho que continuar acompanhando os meus resultados desse ano e correr para entregar minha meta, para alcançar minha meta ou superar minha meta, né? Então, o empresário ele tem que ser movido a desafio, ele precisa gostar de ter metas, tem que ter um alvo, tem que anotar, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. E esmartirizar isso. Isso. E tem um caminho para você chegar fazer a esse caminho. Exatamente. E isso precisa muito de mentalidade.
É Se isso você aí. não tiver uma mentalidade, um mindset vencedor, se É você isso não aí. tiver um mindset de campeão, Você você para. para. Você Você para. para. E eu vou dizer uma coisa, Jorge, não era nem tema do nosso podcast, mas uma coisa vai puxando a outra. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos e eu amo desafios. E eu sempre crescia. Aí você vê, há tempos atrás eu estava em uma crescente e o país estava em crise e eu estava crescendo. Um dos ambientes que eu frequentava, as pessoas só falavam de crise. O meu cérebro se conformou e eu entrei em uma crise. E para eu sair, foi difícil. E eu não entrei em uma crise só empresarialmente falando, foi uma crise de vida. Eu cheguei a ter depressão, a ter obesidade. E aí não existe empresa forte com CPF fraco. Empresa forte precisa de CPF forte. Então, todo planejamento tem que começar aqui, ó, da minha pessoa física, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, dos meus sonhos. E o meu negócio, ele tem que ter um porquê, que tem que ser casado com o meu porquê. Empresário existe para ter lucro. Empresário existe lá no final do nosso balanço, tem que ter o ROI, tem que ter o retorno do nosso investimento e não prejuízo. Então, se eu existo para ter lucro, né, como empresário, esse lucro ele vai servir para a minha pessoa física e vai realizar meus sonhos. Né? E aí, essa mentalidade é importante. Né? Na Grupo, a gente treina, eu tenho uma formação em Master Coach, a gente treina os clientes para isso, para poder ele mudar a mentalidade, alinhar a vida física da vida jurídica também. Não é só cuidar da empresa, né? É cuidar de si para poder ter tranquilidade e fazer o seu negócio e não parar no meio do caminho. Porque se a gente aquela coisa de se você puxar demais a corda vai partir. Exato. Então você precisa cuidar de você, né? Muito bom. O meu conteúdo, ele não é um conteúdo só técnico. Por quê? Porque eu também sou licitante. Sim. E eu sei que a gente, como licitante, nós somos seres humanos. Sim. E quando a gente vê resultado negativo, a gente se desestimula. Sim. Mas você não pode passar um gap muito grande desestimulado. Você não pode deixar isso influenciar na sua mentalidade. Porque senão você tende a desistir. ter maus resultados até você desistir. Sim. Então, licitação é igual a um esporte, é igual a uma modalidade esportiva. Você está ali disputando. Então, você tem que ter essa mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedor é o seguinte, você está ali pronto para ganhar ou perder, mas você vai sair dali melhor. Sim. Porque quando você perde, você tem que encarar como aprendizado. Você precisa ressignificar essa derrota. E quando você ressignifica essa derrota, ela se transforma em aprendizado. E quando você vai empilhando os aprendizados, aí é que você se transforma num vencedor. Vencedor é aquele que ganha todas? Não. Mas vencedor é aquele que ganha a maioria dos desafios e passa pelas adversidades. Vencedor é isso. É isso aí. É isso aí. Você começa uma jornada de mudança de mentalidade e você passa a ser vencedor todos os dias. E o ambiente é fundamental. O ambiente, porque ele é você fundamental. agrega 5 pessoas. Exatamente. Se você anda com 5 pessoas péssimas de mentalidade, péssimas de positividade, você vai ser igual ou pior a elas. É exatamente isso, Então Jorge. você precisa buscar um ambiente de crescimento. Exatamente isso. Porque tudo que está vivo é para crescer. É isso se mesmo. Se está vivo é para crescer. Não é nem para estagnar. Porque se estagnar, você começa a morrer. É isso mesmo. Então o que está vivo é para se desenvolver, para crescer. Aí eu pego o exemplo de uma criança. Uma criança, ela o quê? Ela se desenvolve. Então, enquanto ela tiver vida, ela vai se desenvolver. Então, a mesma coisa é a nossa empresa, nosso empreendimento e o CPF. É isso mesmo. O CPF sempre tem que estar nessa de crescimento. E zona de conforto é perigoso, viu? Porque quando eu atingi um determinado... Zona de conforto é estagnação. Exatamente. Eu atingi um determinado faturamento, para mim estava ótimo. Para quem veio
na época do comércio, eu tinha um salário que não era ruim, eu era líder, gestora em uma empresa. Eu vim e superei, fui além, né? Muito além. Então, ali eu fiquei na zona de conforto e foi ali que eu deixei estar. Frequentava um ambiente que as pessoas não estavam crescendo, eu comecei a não crescer. Eu comecei a me contaminar. E aí, depois que eu vi tudo estagnar e eu perdendo aquilo que eu construí, eu comecei a adoecer. E tudo à volta ficou ruim. E eu tive que buscar me mexer, sair dessa zona de conforto, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, mudar o pensamento, ter atitude, sair de 115 para 60 quilos. Para você ter ideia, o quanto que eu tive que mudar, assim, deixar situações e pessoas de lado, por mais que a gente ame, tem momentos que você precisa ir. Então, assim, fui mudando, ter coragem de mudar a empresa de local, enfim. E eu disse, não, está na hora de avançar. Se eu conseguir, como é que eu vou retroagir ao invés? Se eu conseguir lá atrás, por que agora eu estou caindo? Não, eu tenho que ir além, eu tenho que avançar. Então, assim, realmente a zona de conforto é perigosa, não pode acontecer para nenhum ser humano, principalmente o empresário. O empresário ele precisa vencer todos os dias. Não bateu a sua meta de venda, né? Porque quando você vende, você sabe qual é a sua margem de lucro. E a gente olha a nossa meta de lucro, claro. Não bateu a sua meta de lucro do dia, esteja pronto para amanhã você dobrar a sua meta. Né? Ou diluir aí ao longo dos próximos dias para você atingir no final do mês. Pois é, a vida é feita de desafios, né? Exatamente. E a gente tem que ter esses desafios, senão você entra na zona de... Exato. Jorge, eu estou tão feliz de estar aqui com você. Porque eu estou vendo a sua paixão, assim, de você ensinar, de você dedicar nas suas consultorias aos seus mentorados, vamos chamar assim, né? E também ao pessoal que comprou no digital. Inclusive, eu comprei o seu curso, o primeiro lá atrás, digital. Foi? Minha primeira venda no digital foi você. Mas você nem sabia disso. Né? Nem sabia, tá vendo? Pois é. E isso é interessante e é muito bom. E eu fico feliz, fico à disposição. Vou passar lá no seu curso. Vai ser um prazer para mim participar. E estamos aqui de portas abertas para você, para sua empresa, para os seus mentorados, né? Amo, sou apaixonada em ver pessoas avançarem e crescerem. E eu sei que você tem essa mesma paixão. Né? Vibra pelo resultado dos amigos, pelo resultado das pessoas. Somos movidos por isso. E grandes coisas estão por vir, com fé em Deus. Quer deixar um recadinho, convidar o pessoal para o... Vamos lá, o curso vai acontecer no dia 26 de outubro, vai ser no sábado, último sábado do mês. Vai ser uma imersão de 9 horas, das 8 às 18, vai ter uma hora de almoço. Vai ser um dia que eu vou dar tudo necessário, toda a informação necessária para a pessoa sair dessa imersão já preparada para licitar. E ela vai ter o meu apoio. Ela vai estar ali, eu vou estar junto com ela nessa jornada aí.